Fala aí, eu sou o Iado Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre parametrizações clássicas. Tá, parametrizações clássicas, tá, mas o que é parametrização? Né? Você tem lá, sei lá, duas curvas e você quer parametrizar essas duas curvas, né? Elas estão aqui em função de x e y, né? Geralmente as equações vêm com x e y. E aí, como é que eu parametrizo uma curva? Bom, cara, parametrizar uma curva é escrever tudo com um parâmetro. Ou seja, ao invés de você ficar tendo equações que tem x e y para conseguir escrever uma curva, você vai usar só uma letrinha, que geralmente a gente usa o t, para escrever essa curva. Ou seja, a gente vai parametrizar assim. Então, né, vamos ver algumas curvas clássicas para a gente parametrizar. Então, retas e segmentos. Vamos supor que a gente queira parametrizar a reta que passa no ponto P0, 1, 2 e possui a direção do vetor V1, 1. Tá, a gente tem essa imagem aqui, né? A gente tem uma reta que passa no ponto 1, 2 e tem a direção do vetor 1, 1. Como é que eu parametrizo esse cara? Bom, eu preciso só desses dois caras para conseguir parametrizar uma reta, né? Um ponto e um vetor diretor. E a gente vai parametrizar a reta como R de t, sendo o ponto P0, mais t vezes o vetor V, certo? Então, como é que a gente faz essa parametrização aqui? A gente vai fazer o ponto P0, que é o 1, 2. Então, aqui 1, 2. Somado com t vezes o vetor diretor, que é o vetor 1, 1. Certo? Onde o parâmetro t, como ele quer parametrizar a reta toda, ele pertence aos reais. Certo? Então, para todo número real, você vai conseguir associar um ponto aqui dessa reta. Tranquilo? Beleza. Então, essa aqui é a parametrização de reta. Ah, mas se eu quisesse parametrizar só um pedaço dessa reta, eu não quero parametrizar a reta toda. Né? Supor que você quisesse parametrizar essa mesma reta, só que agora indo do P0, 1, 2 até o ponto P1, 1, 2, 3. Bom, a gente tem aqui esse segmento, né, que vai de 1, 2 até 2, 3. A gente quer parametrizar só esse pedaço. Cara, para parametrizar só esse pedaço, a gente só vai ter que definir um intervalo para o tempo t. Certo? Porque se você bota o t nos reais, você vai parametrizar lá do infinito até o menos infinito da reta. Se você fixa o t variando só em um pedaço, você vai ter só um pedacinho da reta, né, que seria um segmento. Então, a gente tem aqui, achando o intervalo, a gente tem R de 0 vai dar P0, né? Se você bota o t aqui vai dar 0, vai sumir essa parte, vai ficar só 1, 2. E você bota 1 aqui, você vai ficar 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, você vai ter exatamente o ponto P1. Então, o nosso intervalo t é de 0 a 1 e a parametrização é a própria parametrização da reta. Então, a parametrização do intervalo é a parametrização da reta acompanhada de um intervalo fechado. Tranquilo? Então, é isso aí. Assim que parametriza apenas um pedaço da reta. Tá, agora vamos para um negocinho um pouco mais diferente, que seria a circunferência. Tá, quero que você parametrize para mim a circunferência de centro 1, 2 e raio 1. Tá, a circunferência de centro 1, 2 e raio 1 tem essa cara e essa equação, né? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado e esse carinha aqui, centro 1, 2 e raio 1. Como é que você parametriza esse cara? Bom, a parametrização de uma circunferência, né, você lembra lá na relação trigonométrica que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, a gente pode usar essa parametrização aqui. Chama x menos 1 de seno, chama x menos 1 vezes r de seno, e aí a gente vai ter esse cara aqui. X igual a x0 mais r cosseno t. Se você tem aqui um centro x0, y0 e um raio r, a parametrização de uma circunferência vai ser assim. Você bota o x como sendo x0 somado com o raio multiplicado do cosseno. E o y vai ser um y0 somado do raio multiplicado pelo seno. Então, como é que a gente vai fazer essa parametrização nesse caso? A gente vai ter aqui o corpo é sempre o x com o cosseno, o y com o seno, falta preencher as lacunas. Então, a gente tem aqui o x0 e y0, o x0 é 1, então a gente bota aqui 1, e o y0 é 2. O raio é o mesmo para os dois, então o raio é 1, então a gente bota aqui 1 vezes, certo? E aí, com o t pertencente a 0,2π, tu consegue fazer com que esse ângulo varie em toda a circunferência, e se varia em toda a circunferência, tu consegue parametrizar todos os pontos, beleza? Então, essa aqui é a parametrização da nossa circunferência. Se eu tivesse, sei lá, quero parametrizar uma elipse, né? Uma circunferência um pouco achatada, né? Quando a gente define elipse é mais ou menos assim, né? Uma circunferência meio achatada. Supor que você quer parametrizar essa elipse aqui, de centro 2, 3, semi-eixo horizontal 2, semi-eixo vertical 3. Essa elipse vai ter essa cara e essa equação, certo? Repara que você também está aqui igualado a 1, nesse caso, né?
Então a gente consegue usar a mesma relação trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então chama esse cara aqui dentro do quadrado de cosseno, chama esse cara aqui dentro do quadrado de seno, e a gente vai ter essa parametrização aqui para a elipse. Beleza? Então, se a gente tem um x0 e y0 de seno, semi-eixo horizontal A, semi-eixo vertical B, a gente chama x de x0 mais A cosseno t, e y de y0 mais B seno t. E aí a gente bota de novo o corpo da parametrização e só preenche com os valores que estão coloridos aqui. Então, o nosso x0 e y0 é o nosso centro 2, 3, então a gente bota aqui 2 no x0 e 3 no y0. E no lado aqui do cosseno e do seno, a gente bota aqui o nosso valor de A é 2 e o nosso valor de B é 3. Então, vai ficar isso aqui. Tranquilo? E com o t pertencendo a 0 a 2π, você consegue fazer o ângulo gerar na elipse toda e a gente parametriza todos os pontos, como a gente queria. Tranquilo. Vamos ver agora um outro caso, que seria o caso de funções explícitas. Supor que você tem uma função, você quer parametrizar aquela função. Por exemplo, parametriza a função y igual a elevado a 2x. Bom, a cara dela é essa aqui, a equação já foi dada, né? E aí a gente faz a parametrização de uma função explícita, a gente chama de parametrização natural, que é, a gente chama a função, a variável independente, que é o x, aquele que varia da forma que ele quiser, como sendo o nosso parâmetro t, e aí a nossa y vai ser f de t. Tranquilo? Então, basicamente, é a mesma coisa. Você vai que é a equação normal. A diferença é que você vai ter agora um parâmetro diferente, que é o t. Você chama aqui o x de t, e aí o y vai ser f de t. Então, é elevado a 2t. E aí, como a gente está parametrizando também a curva toda, a gente bota o t pertencente aos reais. Tranquilo? Então, essa aqui é a parametrização de uma função explícita. E agora, por fim, a gente tem aqui a hipérbole, né? Parametrizar uma hipérbole. Beleza, então vamos parametrizar essa hipérbole aqui de centro 2, 1, semi-eixo real 2, semi-eixo imaginário 3 e o semi-eixo é paralelo ao eixo y. Tá, então essa aqui tem essa cara e essa equação. A gente tem aqui o semi-eixo imaginário, é aquele que não está nos ramos, então ele é paralelo ao eixo y, então o desenho dele fica assim. Centro 1, 2, semi-eixo real 2. Beleza. Tem essa equação aqui, né, o semi-eixo real sempre na variável positiva. E aí, que relação você lembra que tem ao quadrado menos quadrado dando 1? A gente tinha o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Então, a gente vai usar essa parametrização aqui. A gente sabe que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado vai dar 1. Então, a gente tem, né, esse cara aqui. Essa parametrização aqui chama x menos x0 sobre a de cosseno hiperbólico, e a gente vai chegar nisso aqui. Y menos y0 sobre b de seno hiperbólico. A gente vai chegar nessa parte aqui. Beleza. Por que tem um mais ou menos aqui? É que o cosseno hiperbólico, ele só varia, ele só assume valores positivos. Então, se você coloca só o mais, você só vai parametrizar uma parte da hipérbole, que seria um ramo. Então, quando você bota o mais ou menos, você consegue parametrizar os dois. Beleza? E aí, botando o corpo aqui e substituindo, a gente vai ter aqui o x0 é 2, o y0 é 1, o nosso A vale 2 também, e o nosso B vale 3. Então, essa aqui é a nossa parametrização com o nosso T pertencente aos reais também. Show? Para parametrizar toda a hipérbole. E bom, agora que eu já te ensinei a parametrizar os principais caras, eu vou te ensinar uma coisa que é chamada de orientação da curva parametrizada. Vamos supor que você quer parametrizar a circunferência, essa circunferência aqui no sentido horário. Bom, usualmente no sentido horário a gente tem isso aqui. Quando a gente parametriza com esse t da forma que eu te ensinei, a gente faz tipo uma reta horizontal aqui em paralelo ao eixo x e marca um ângulo t no sentido anti-horário. Esse aqui é a parametrização usual que eu te ensinei, certo? A parametrização que a gente vai fazer agora no sentido anti-horário, que é essa aqui, o nosso ângulo t ele tem que descer, né, no sentido anti-horários. Então, vamos perceber uma coisa aqui. A gente sabe que quando a gente parametriza aqui o ângulo subindo, a nossa coordenada x decresce, né? Então, você vai ter um decrescimento da coordenada x. E a coordenada y cresce. Quando a gente vem para cá, a nossa coordenada x continua decrescendo, né? Mas a nossa coordenada y passa a decrescer também, né? Você vê o raio aqui descendo.
Então, a nossa parametrização para o x vai ser igualzinha. Então, vou botar aqui 1 mais 2 cosseno t. E a nossa parametrização de y vai ser 2, que é o nosso x, y0. E aí vai ficar agora menos o nosso 2 seno t. 2 seno t. Com t pertencente ao intervalo 0 a 2π. Tranquilo? Agora, por que esse menos? Porque o y agora está decrescendo. Repara que se eu quisesse parametrizar mais que uma volta da circunferência, eu poderia botar aqui um intervalo um pouco maior para parametrizar 2 voltas. Tranquilo? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.